Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos em mais um programa Educar para Transformar, aqui da TV Cidade de Santo André. Toda semana levando para você um tema diferente para gerar entretenimento e muito conhecimento compartilhado. É isso aí. O tema de hoje é tão importante quanto os outros, é lógico, mas sempre tem um olhar diferente. Hoje nós vamos falar sobre autoestima, autoimagem, saúde. Pois é, muitas vezes estamos um pouco tristes, um pouco ansiosos, conforme conversamos semana passada com o meu amigo psicanalista Felipe Perim. Pois é, o quanto que a ansiedade não impacta nas nossas vidas, né? E muitas vezes na nossa saúde. E precisamos recorrer a alguns tipos de tratamentos, como possivelmente fazer algum tipo de cirurgia, como a bariátrica. E hoje, para falar desse assunto tão complexo que é, aliás, o nosso tema hoje, o tema está caprichadérrimo. Nós vamos falar de obesidade, sexualidade, arte e autoestima. E para falar deste tema, temos aqui uma pessoa que deixa qualquer um com assim, o olhar de, puxa vida, só isso que essa moça faz. Mas o currículo dela é impecável. Eu trouxe aqui a minha amiga que é psicóloga bariátrica, hospitalar e clínica, sexóloga, escreveu vários livros, tá? Mas nós vamos falar de um, que ela é uma das autoras do livro Sexualidade na Bariátrica, poetisa e outras cositas mais. Andréia Romani. Obrigada, Andréia, pela sua presença aqui. Obrigada, Ju, agradeço de coração, parabéns pelo projeto, parabéns pelo programa, tá lindo demais e é um grande prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Que gostoso ter você aqui e poder ensinar a tanta gente, a mim e a todos vocês, muitas coisas legais, muitas trocas, viu? Mas para que as pessoas conheçam um pouquinho melhor a Andréia, conta um pouquinho pra gente quem é você, como que você chegou hoje, se é que dá para falar, porque eu sei que a sua vida teve muitos percursos. Conta um pouquinho quem é você. É um grande percurso até chegar até aqui, muitas histórias, né, muitas vivências, e todas essas vivências me deram a oportunidade de afunilar nesse trabalho, em tudo que está aparecendo agora, né? Então, assim, é só agradecer tudo que passou também, coisas boas e coisas ruins, porque eu acho que tudo vem somar na vida da gente. É como o tema que você falou, né, Ju? Então, assim, é um tema amplo, complexo, mas a intenção é realmente essa, da gente falar sobre tudo isso, entender que dá para a gente falar de obesidade, dá para a gente falar de saúde, dá para a gente falar de sexualidade, de uma forma leve, né? São temas tabus, e eu senti a necessidade de trazer esses temas à tona para trabalhar com as pacientes, principalmente as pacientes mulheres, que elas traziam muito essas questões e não tinham material, não tinham artigos, não tinha nenhum trabalho realizado nessa área, né? Inclusive, o livro Sexualidade na Bariátrica, a história dele vem daí, né? Vem de parte desse percurso, quando eu me tornei psicóloga bariátrica e comecei a trabalhar junto com a outra organizadora do livro, que é a psicóloga Isabel Paegli, que acabou se tornando uma grande amiga, uma mentora, uma professora. Puxa, que bacana. E através dela, juntas nós idealizamos esse livro Sexualidade na Bariátrica. Que, aliás, eu queria até que você contasse, porque, como você bem falou, o tema tem muito a ver com o seu percurso, né, de vida. E eu imagino que muito do que você viveu também fez com que você tivesse a ideia do livro, que, aliás, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, gente. O livro, gente, ele está à venda. Aliás, eu não queria falar não, mas ele já estourou de venda em muitos lugares. Vou aproximar um pouquinho aqui, mas esse livro, gente, ele vai ficar disponível aqui para vocês, o nome dele certinho, Sexualidade na Bariátrica, entre peles e peso, prevalece o desejo. Olha, que nome fantástico. Conta um pouco pra gente como que surgiu a ideia para esse livro, Déia. Então, foi bem interessante, porque eu falo que nada como a vivência para aproximar a gente e abrir realmente as portas, né? Eu fiz a bariátrica há 15 anos atrás. Olha só, mas quem vê a Andréia não pensa nisso. Andréia, essa lindeza que está aqui na minha frente. Você fez há 15 anos a cirurgia bariátrica? Há 15 anos, eu cheguei a 113 quilos. Puxa vida. Já tenho um histórico de doenças crônicas e a tendência era piorar cada vez mais. Tem até uma poesia que eu coloco no livro que fala um pouco desse trajeto, né? O quanto, quando a gente chega no nosso limite, o quanto a gente acorda para a vida, para a necessidade de resgatar a nossa saúde. Puxa.
E foi a partir desse momento que eu conheci a cirurgia bariátrica, vivenciando a cirurgia bariátrica até então, sem conhecimento técnico, nada voltado para a área. Apesar de já existir, historicamente, já existir, a cirurgia bariátrica já existia, claro, existiam profissionais de equipes de cirurgia bariátrica, porém não existiam profissionais tão especializados quanto hoje. Tá? E aí o tempo foi passando e eu fui me aproximando de pessoas incríveis e tive a oportunidade, enfim, de entrar como psicóloga bariátrica. Então eu juntei a minha formação, que é a minha paixão, que é a psicologia, junto com a bariátrica, que foi aquilo que eu vivenciei, e fiz a especialização também em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica. Nossa. E hoje eu estou nesta área. Nossa, você citou uma coisa, você falou que se aproximou de pessoas incríveis. Como que nós somos importantes na vida do outro? A famosa frase, não dá pra gente ser feliz ou viver sozinho. E você, tendo a participação de pessoas incríveis e importantes na sua vida, pode mudar aí o rumo até da sua própria saúde, né, Andréia? Sim, sim. Você imaginava um dia, naquele momento, né, em que você infelizmente entrou, né, a gente fala que a obesidade, pessoal, ela é uma doença, e ela precisa ser tratada com muita seriedade e muita delicadeza também. Quando você se viu naquela época, você imaginou que um dia você fosse fazer a bariátrica? Nunca imaginei. Na verdade, quando colocaram essa proposta, o médico colocou essa proposta para mim de uma forma um tanto brusca, mas necessária naquele momento, ou eu escolhia a bariátrica, ou eu escolhia o fim da minha vida. Meu Deus. Né? Então, a partir daquele momento, eu não tive muitas opções, muitas escolhas, e na época, não se falava de cirurgia bariátrica, chamava redução de estômago, cirurgia de redução de estômago. E eu fui fazer a tal da cirurgia de redução de estômago com muitos preconceitos a respeito dela. Preconceitos que eu vejo que existem até hoje, né? E que através de programas como o seu, a gente consegue falar um pouquinho sobre eles e quebrar um pouco essa visão que se tem da cirurgia bariátrica, entender que é mais um instrumento para que a gente possa fazer o tratamento da obesidade. Perfeito. Né? A obesidade como doença crônica e multifatorial. Nossa, exatamente. Né? Porque, infelizmente, vivemos ainda numa sociedade, estamos crescendo, estamos melhorando, sim, mas ainda temos problemas que precisamos tratar. Como, a pessoa está fora do peso porque quer, ela come besteira. E o que fez com que essa pessoa, né, colocasse no corpo, de repente, alimentos em demasia? O que fez? Né? Será que a família, muitas vezes, já levou essa pessoa a refletir, a conversar? Por quê? Tá comendo muito, mas come? Mas por que tá com esse movimento de comer, não é, Andréia? Nós temos aí os transtornos alimentares, a compulsão alimentar. Então, hoje, nós temos uma visão muito mais ampla da obesidade. A gente consegue entender realmente como um processo de adoecimento, como uma doença, através de artigos e através de estudos que comprovam, né, o quanto as células inflamam e tornam a pessoa obesa. E por trás da obesidade, a gente não consegue falar, é um problema fisiológico, é um problema emocional, é um problema... A gente não consegue categorizar a obesidade. Ela é multifatorial, é um conjunto. Então, cada indivíduo cada indivíduo com obesidade é um indivíduo diferente. Por isso a importância do olhar individualizado para esse indivíduo. Tá? E aí a gente tem que fazer todo um trabalho de resgate de autoestima, a gente tem que, no processo de transformação do corpo, a gente tem que lidar com essa nova imagem corporal, mas é incrível o resultado. Nossa, eu imagino, o livro ele deve estar repleto, né? Inclusive tem uma área do livro, um capítulo, que você fala um pouquinho sobre a questão dos relacionamentos, né? Se eu não me engano, um relacionamento na bariátrica, né? Nessa nova fase. Porque é muito difícil também para a mulher se enxergar, né? Muitas vezes, antes da bariátrica, já não consegue se ver. Depois é vista e não consegue administrar esses muitos olhares, né? Esse capítulo, conta um pouquinho pra gente sobre esse capítulo que fala aí dos relacionamentos após a bariátrica. Então, voltando um pouquinho, Ju, só para contar a história desse livro. Legal! Ele surgiu a partir das falas dos próprios pacientes, quando nós trabalhávamos com grupos de pacientes pré e pós cirurgia bariátrica,
nós fazíamos esses grupos presenciais ainda antes da pandemia e nós levantávamos qual a demanda desse grupo, o que eles querem saber. E através dos temas que eram levantados, nós chamávamos especialistas para falar sobre aquele assunto, ou nós mesmas, enquanto psicólogas, abordávamos aquelas questões. E uma dessas questões foi a sexualidade, relacionamentos, sensualidade, a questão do corpo. E nesse momento nós fomos atrás de materiais, de artigos que falassem sobre a questão principalmente da sexualidade. Para nossa surpresa, não tinha quase nada. Tá? Tinha um artigo do Dr. Mariano Menezes, que é autor de um dos capítulos do livro, falando sobre disfunção sexual feminina, né, um trabalho lindo que ele fez aplicando testes, e através do resultado desses testes ele fala um pouquinho sobre a questão da libido, ele fala sobre as disfunções sexuais femininas, e aí a gente encontrou esse material, mas só, não tinha nada mais voltado à área psicológica e as demais áreas. E nós falamos, não, a gente precisa encontrar os profissionais e montar algum trabalho. E aí surgiu esse livro. E aí eu entrei com esse capítulo Relacionamentos, Amor e Sexo Pós-Bariátrica. Porque a gente já tinha dados ali, através dos nossos pacientes, de que ocorria uma transformação além do corpo, né, Ju? Poxa vida, que legal. Impactando na autoestima e também impactando nos relacionamentos. E quando a gente fala de relacionamento, não é só o relacionamento conjugal, não é só, a gente não está falando do casal, né? A gente está falando de relacionamentos como um todo, com a família, com os amigos, o olhar social, né, que impacta muito sobre a pessoa. Então, eu resolvi trazer esse tema dentro do livro da sexualidade, para a gente entender que algumas pessoas falam assim, vai fazer a bariátrica e vai se divorciar. Né? Porque existe sim um determinado número de pacientes que após realizar a cirurgia bariátrica se separam mesmo. Né? Mas são relacionamentos que já estavam fracassados. Exatamente. E através da mudança que a bariátrica trouxe, acabam finalizando aí, né? Sim. Por N situações. E aí eu achei muito importante trazer esse capítulo e falar por que acontece isso. Né? Essas relações tóxicas, como se dá um relacionamento, por que ao emagrecer a pessoa acaba tendo um outro olhar para si mesma e um outro olhar para o outro, para o cônjuge. Olha só. E nesse novo olhar, às vezes novo, eu digo novo olhar, mas de repente assim, ela passa a reconhecer aquela pessoa. Aquela pessoa que ela não via, como ela não via a si mesma, né? Então, a gente fala sobre libido, por que tem essa alteração de libido, né? A gente traz aí os dados do Dr. Mariano Menezes, mas emocionalmente, qual o impacto da cirurgia? Por que tem mulheres que se queixam de baixa libido, outras falam, nossa, minha libido aumentou muito, e a gente foi percebendo que era cíclico. Né? Então, a gente traz um pouquinho também da fala sobre a libido e a vida sexual pós-bariátrica. E é um assunto que, é igual você levantou, é um assunto polêmico, porque infelizmente ainda não sabemos como tratar, e ao mesmo tempo relacionado a um outro assunto polêmico, né? Porque a gente fala, quando a gente fala da questão da obesidade, né, quantas crianças estão entrando, por exemplo, com a questão, às vezes, genética, às vezes as questões emocionais, e as crianças estão com a obesidade e não são vistas. Os amiguinhos discriminam, e aí você entra com essa questão dos relacionamentos, de fato, muitos que estão com a questão da obesidade na vida adulta, sempre tiveram. Né? Outros não, outros tiveram outras questões, mas é um assunto que faz com que quem está com a questão aí, que a gente fala que é uma doença mesmo, da obesidade, não consiga se ver, porque mal é visto. Exatamente. Aí a gente tem a questão da gordofobia, do preconceito, que extrapola a visão do outro, porque recentemente quem segue no Instagram
pessoas ou contas que falam sobre gordofobia. Recentemente teve um caso muito triste de uma moça que foi para o Catar, e uma moça com obesidade, ela foi para o Catar junto com a família, ficou um tempo lá e na hora de voltar, não queriam obrigá-la a comprar outro assento devido ao tamanho dela. Nossa! E a menina, quando ela expôs isso na rede social, ali no Instagram, ela chorava, né? Ela demonstrava aquele sofrimento pelo preconceito, pela gordofobia, pela visão da pessoa gorda como... ali ela estava sendo injustiçada, na verdade. Uma humilhação também. Sim, muito humilhante. Que absurdo isso. Então a gente quer desconstruir isso. Né? A gente precisa entender, aceitar, apoiar, entender que existem tratamentos e a bariátrica é um deles. Né? Hoje em dia a medicina propõe diversos tratamentos. Sim. Quem chega na cirurgia bariátrica geralmente já passou por diversas dietas, já passou por endocrinologista, já passou por medicações até chegar na bariátrica. Né? Então a bariátrica, ela não é nenhum milagre, ela é um tratamento para o resto da vida. Né? E qualquer tratamento para a obesidade, ele não termina. Porque se é uma doença crônica, a gente tem que continuar. É como a depressão. Com o tratamento. Isso. São questões que nós precisamos lidar. E é importante a gente falar sobre, porque quanto mais a gente falar, mais nós vamos normalizar esses assuntos. Menos se tornarão pejorativos, né? E eu falo, pessoal, faz uma piada, tal. Gente, tem tanto assunto legal pra gente conversar, pra gente rir. Falar de algo que você vai humilhar alguém, isso não é piada nem nunca foi, né? Inclusive, motivo de processo de muita gente. E eu falo, é isso aí. Nós temos que nos dar o direito de dizer, não está certo. Eu vou me posicionar, porque eu sou vista por mim. Se você não me vê, é provavelmente uma pessoa que não vai acrescentar para mim. E não vai ficar por isso mesmo. Porque essas brincadeiras, né, só vão deixar de ser vistas como brincadeiras quando a gente se colocar. E não só a pessoa que sofre, todos nós. É a questão do preconceito racial, é a questão do preconceito com a depressão, que é um mimimi, só sabe quem tem. Isso, até a própria ansiedade, como você citou, né, do programa passado. Exatamente. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico ainda é um pouco mais aceita, porque a ansiedade, ela realmente cresceu muito devido à pandemia, e as pessoas se viram mais nessa condição e passaram a aceitar. Né? A própria obesidade, também durante a pandemia, pandemia do coronavírus também foi uma pandemia da obesidade, paralelamente. Já era, né? E só piorou. Só piorou. Então, algumas pessoas se viram nessa condição pela primeira vez, outras se viram em condições piores, né, agravadas devido à pandemia, a facilidade de ter ali o alimento próximo, e a própria ansiedade que leva. Ansiedade, exatamente. Nós temos que ter empatia pelo outro, e é triste ver que muitos precisam passar pelos mesmos problemas para poder entender, né? Eu desejo que a nossa sociedade possa evoluir para não precisar ser uma sociedade de doentes a ponto de agora eu entendo o que estou passando. Né? Nós podemos conversar, refletir e todos melhorar juntos, né? Todos melhorarmos juntos. Em contrapartida, vi que o seu livro, vou pegar novamente porque ele está uma riqueza, gente. Ele tem muitas ilustrações, né, Déia? Ele tem poesias, ele tem... Aliás, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Olha só para vocês entenderem. Então, em determinada parte do livro vem uma poesia para a pessoa refletir, meio que estar preparada para os temas, e poesias assim, muito nobres, algumas conhecidas, e aí ele trata de assuntos, dá dicas, né? Ele está repleto de dicas. Outras ilustrações, olha só que interessante aqui. Essa é linda. Linda, linda. Conta um pouquinho pra gente sobre essa ideia de ilustrá-lo e colocar poesias entre os capítulos. Isso, foi o que eu falei ali no começo, né? O quanto a gente consegue agregar, trazendo as nossas potencialidades e conseguindo unir. Porque, a princípio, esse livro, quando nós convidamos os profissionais médicos, psicólogos, nutricionistas, jornalista, tem um capítulo de uma jornalista, os próprios pacientes para darem os seus depoimentos sobre a vida sexual pós-bariátrica. Então,
quando nós chamamos esse pessoal, nós falamos para eles o seguinte: vamos tentar usar uma linguagem menos técnica, porque esse livro não é para profissionais, somente para profissionais. É um livro voltado a todas as pessoas que têm interesse sobre o tema. Tá? Pacientes ou não pacientes, bariátricos ou não bariátricos, né? Então, a gente queria deixar um livro leve. E a partir desse conceito da leveza, dentro de temas tão pesados como a obesidade e a sexualidade, eu propus que antes de cada capítulo fosse colocada uma poesia e uma ilustração, né? Como a gente viu aqui, a gente conseguiu um parceiro aí e a gente fez o convite para ele, que é o Walter Silva. Então ele começou ele ofereceu para a gente algumas ilustrações que a princípio elas seriam até coloridas, né? Mas aí não deu para colocar colorida no livro, mas elas estão lindas. E são corpos obesos, são corpos normais, figuras, corpos normais, enfim, né? É a normalização mesmo da obesidade, não normalização como aceitação, tá, gente? É diferente, porque a gente está falando de uma doença, a gente não pode esquecer disso. Sim. Tá? Então, assim, ok, é um corpo obeso, eu aceito, eu compreendo, eu entendo, porque cada indivíduo é um e eu vou respeitá-lo, né? Porém, quanto mais consciência aquela pessoa tiver de que ela tem uma doença que precisa ser tratada, melhor. Para evitar as comorbidades, tá? Mas aí a gente tem a pessoa obesa, ela pode se relacionar? Pode. Ela pode ter uma vida sexual? Pode, né? Sim. Então, essa aqui é a figura que precede, inclusive, o meu capítulo, né? Relacionamentos, amor e sexo após a bariátrica. E eu trago aqui uma frase: amor é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. Que é a música da Rita Lee. Né? Então a gente pode trazer o sexo para a música, para a poesia. E trazendo essa linguagem artística para esse livro, ele realmente se tornou um livro de uma leitura muito gostosa. Sim. Olha, pessoal, eu insisto, não são só as pessoas que estão passando por essa doença da obesidade que podem ler e que deveriam ler, mas todos nós, porque é um livro leve e nos traz momentos divertidíssimos e de muita reflexão. É super recomendado. Inclusive, a Déia já participou de muitos lugares para expor um pouco dos livros, um pouco dos poemas. Sim, porque a Andréia também é poetisa. Gente, desculpa se vocês não são. Andréia, quanta coisa! Teve algum momento na sua vida que você se descobriu como poetisa? Como que foi a entrada dos poemas? Sim, começou ali na adolescência, talvez ali na pré-adolescência eu já comecei a rabiscar algumas ideias, algumas poesias. Eu sempre gostei muito de escrever, Ju. Então, assim, tinham as aulas de português, de literatura, de redação, e eu sempre me destaquei na redação, devido à criatividade, e sempre gostei muito da escrita. E a partir daí eu comecei a colocar essas ideias no papel. Eu não sabia que aquilo poderia ser chamado de poesia um dia. E fui colocando as minhas ideias e criando as minhas poesias ali, colocando numa pastinha, né? Eu vou falar aqui, em off, né, que eram datilografadas, tá, gente? É uma forma tecnológica que muitos não conhecem, mas só os bons sabem o que é. Na época eram datilografadas e eu colocava numa pastinha. E ficaram guardadas por muito tempo. Depois, aos 30 e poucos anos, quando surgiu... Não, foi antes de surgir esse projeto. Foi antes do livro da sexualidade na bariátrica. Eu lembrei dessa pasta que eu tinha guardado. Eu peguei essa pasta, olhei, contei quantas poesias tinham mais de 100 poesias, selecionei 100 poesias e falei, eu vou colocar agora no computador e vou fazer um livro. Encontrei um site de uma editora e a partir dali eu coloquei o meu primeiro livro, Juventude, Sonhos e Saudades. Ele está aqui? Não, ele não está aí. Tá. Foi o primeiro. Aí depois veio Maturidade, Escolhas e Aprendizado. No mesmo site. Isso, no mesmo site. Olha só. Clube de Autores. Clube de Autores. Maturidade, Escolhas e Aprendizado. Que lindo! Esse foi então o segundo. O segundo. Tá. E aí veio o terceiro, mais 100 poesias, cada um deles tem 100 poesias, que é Vida, Desejo e Paixão.
Eu imagino o quanto que você viveu, o quão emocionante estão essas poesias. Vida, desejo e paixão. Quer dizer, eles retratam, a sua vida é retratada através das poesias, Sim, de certa forma. Sim, são poesias Coisa mais que retratam os meus sentimentos, os momentos da minha vida. Algumas poesias, elas questionam, são poesias questionadoras sobre diversos assuntos. Eu passeio por diversos temas, mas assim, o principal é o amor, é a paixão, são os relacionamentos, é o desejo, e essa mudança que vai acontecendo, né? Então, da juventude à maturidade, depois a redescoberta, e agora está nascendo aí o quarto livro. O quarto livro, meu Deus do céu, é muita coisa. E muitos também me escreveram, eu recebo alguns e-mails, viu, André? Aliás, quem tiver temas, quiser trazer pessoas para a gente compartilhar histórias, compartilhar vidas, não esqueçam, meu e-mail é juliana.vasser@tvcsa.tv.br. E alguns e-mails que eu recebi falavam da participação de muitos autores na Felisa, que é, né, que é a Feira Literária de Santo André, que foi semana passada, nosso último sábado, e você participou dela, é isso, Andréa? Participei, eu cheguei na Felisa, Ju, através da editora Copacesso. Certo. Porque um dia, se não me engano, alguém da minha família, acho que foi o meu padrasto, que ele participou de um projeto da Copacesso com uma crônica, talvez, na época. Que legal. E eu tenho o livro, né, com a crônica dele em casa, e eu passeando pelo site ali da Copacesso, eu vi que estavam abertas inscrições para um livro de poesias, antes da Felisa, livro de contos, livro de prosas, e eu comecei a me aventurar nessas novas linguagens. Bacana, que demais! Não, e não só, a Andréa participou da Felisa, gente, como a Andréa foi a vencedora, uma espécie de concurso que teve, Isso, né? exatamente. Com a melhor poesia. Você trouxe essa poesia aqui pra gente? Eu trouxe, deixa eu ver se... ela tá aqui no livro, inclusive. Esse aqui, né? E aí, como eu cheguei na Felisa, depois desses projetos de prosas, de contos, eu fiquei sabendo que ia acontecer um concurso de poesias. E, gente, eu falei para vocês, eu comecei a escrever adolescente, né? Eu não sou mais uma adolescente, né? Já passaram-se alguns anos e eu nunca tinha participado de um concurso de poesia, Ju. Então, foi muito gratificante participar desse projeto, né? Conhecer outros poetas, outros autores, foi muito gostoso. Eu imagino, e é muito gostoso também poder compartilhar, né, gente? Uma feira literária como a Felisa, se você não conhece, pessoal, conheçam, vão atrás, temos aí site, temos muitos lugares que foi colocada a Felisa como uma das grandes participações de Santo André no percurso literário. Então faz muito bem para a alma, faz bem para a gente conhecer, né? Isso. E compartilhar literaturas, né? Com certeza. Olha, então prestem muita atenção, aproveitem o momento, porque essa poesia da nossa amiga aqui, além de ser belíssima, foi a vencedora aqui da Felisa de Santo André, da Feira Literária de Santo André. E foi uma surpresa muito grande, gente. Eu fico emocionada até hoje. Bom, foi agora, né? Sábado. E realmente me emocionou demais, porque eu não imaginei que chegaria até aí. Olha, né? só, Andréia. As portas foram se abrindo, né? Oh, meu Deus. E essa poesia, ela também faz com que a gente reflita sobre um processo emocional, né? Conforme eu for lendo, vocês vão podendo fazer essa ligação até com o que a gente falou a respeito de saúde, de mudanças, de imagem corporal, de preconceitos, de aceitação, né? Eu acho que cabe tudo também aqui dentro dessa poesia. A poesia chama Em Caixas. Encaixotando as coisas, fui organizando minha vida. Caixas cheias ou vazias, caixa doada ou caixa vendida. Caixas de saudade e de alegria, etiquetando cada uma para identificar. Cada coisa, cada momento, cada lembrança tem o seu lugar. Caixas lotadas de passado, caixas vazias para o futuro. Escrito frágil, tome cuidado. Caixas pesadas de trabalho duro.
arrumando fotos e documentos, livros, filmes, instrumentos musicais, partituras, roupas, aflorando sentimentos, jogando fora papéis e jornais. Enfeites, cobertores e travesseiro, toalhas, perfumes caros e baratos, coleções, peças de cozinha e banheiro, materiais de cursos, bolsas e sapatos. Tudo empilhado e separado, cada coisa em seu lugar, com o objetivo alcançado de abrir espaço para o novo chegar. Ah, meu Deus do céu! Obrigada. Que lindo, e chegou! Que lindo, chegou! Andréia, que lindo! E que emoção! São Sim. palavras do seu coração. São. E que gostoso que eu ouvi! E que gostoso é esse presente que a gente teve agora, de ter você aqui no nosso programa. Ai, agradeço demais. Nossa, que brilho que você tem, Andréia. Obrigada, obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada a todos. Gente, quem se interessar por esses livros, tem alguns que eles estarão só lá pela editora Copa Acesso. Aí vocês podem entrar no site da Copa Acesso e verão vários livros, inclusive esse da Felisa, com as poesias. Tem aí o segundo e o terceiro lugar, foram bárbaros, eu estava com o nome deles aqui, depois a Ju passa para vocês. Com certeza. Né, pessoas incríveis, aliás, todos incríveis. Os meus outros livros de poesia, eles estão no site Clube de Autores, à venda. E o livro Sexualidade na Bariátrica, ele pode ser direto comigo, tá? Eu vou passar perfeito. o meu Instagram. Exatamente. Sim, porque tem esse lado também. Antes de fechar o programa, quem quiser se comunicar com a Andréia, eu sempre falo, sabe, que é importante a gente trazer nos nossos programas, eu e de todos os meus colegas aqui da TV Cidade de Santo André, que inclusive a Andréia também faz parte, tá, gente? Estou dando um spoiler, meu Deus, espero não levar bronca. Mas é o seguinte, a gente tem que trazer pessoas que estão acessíveis ao público, porque a Andréia tem um conhecimento muito vasto e é um conhecimento que precisa chegar. Ele não pode ficar só com ela. Eu sei da importância que a Andréia também dá esse trabalho de conversar sobre assuntos que antes eram tabus, polêmicos, mas tem que tirar um pouco disso. Ele tem que cair na nossa conversa do dia a dia, tratar, porque principalmente a questão da obesidade e da sexualidade é um assunto que realmente as pessoas ou fazem piadinhas, né, não conversam sobre e não veem quantas pessoas que estão sofrendo, né, por conta ou da obesidade ou de situações que a levaram a isso, né? Então a Andréia, gente, quem quiser ter contato com a Andréia, para trocar uma ideia, de repente, levar a Andréia para alguns lugares como clínicas, escolas, para poder fazer, né, Andréia, conversas com professores, diversos assuntos, porque para chegar a todo mundo, esse papo tem que estar presente em escolas, tem que estar presente em lugares onde a gente vai poder espalhar, né? Então, todo o contato da Andréia eu vou passar aí, porque você tem Insta, né, Andréia? Tem o Insta, tem o Face. E você tem um canal no YouTube. Tem o canal no YouTube. Aí no Instagram também, lá na bio tem o Linktree, que tem bastante, tem as lives que eu participei, tem muito material lá no Linktree. É Andréia Romani ou Andréia Garcia Romani? É Psico Andréia Romani, o Instagram. Perfeito. Tá? E lá vocês vão encontrar também o canal do YouTube, enfim, é mais fácil ir lá pelo Instagram. Curte lá, me segue, gente, porque eu sempre coloco bastante coisa e agora vai ter muito mais coisa. Ai, que gostoso! Porque aí a gente abriu espaço para o novo chegar e o novo vai chegando a todo momento. Você vê, Andréia, você sabe que é a primeira de muitas entrevistas, porque eu vou te chamar outras vezes, né? Estarei aqui com o maior prazer, Ju. Mas será um grande prazer também da gente. Muito obrigada novamente, Obrigada, obrigada, gente. Ai, que gostoso, gente. Mais um dia de muito aprendizado. Obrigada a você que aproveitou aqui o momento para aprender um pouco mais a como educar, para transformar aqui no nosso programa da TV Cidade de Santo André. Muito obrigada e até a próxima, pessoal!